275 milhões para o Joe Burrow, 161 para o Ja'Marr Chase e 115 para o Tee Higgins. O Cincinnati Bengals já deixou claro que o seu grande objetivo é montar o melhor ataque da NFL e que não vai poupar dinheiro no processo. Porém, com tanto investimento em apenas uma parte do time, outros setores inevitavelmente acabam sendo deixados de lado. E é exatamente isso que está acontecendo com a defesa. E agora o Bengals corre o risco de perder o líder de sacks da temporada passada e está tendo dificuldades até para negociar com os jogadores escolhidos no draft. E esse é apenas um dos motivos para o plano do time de Cincinnati que iremos analisar nesse vídeo estar gerando tanta preocupação para alguns torcedores. Atualmente, 174 milhões de dólares, ou 60% do teto salarial dos Bengals, está sendo destinado para o ataque, enquanto 106 milhões, ou 37%, está indo para a defesa. Essa diferença logo de cara já chama atenção, principalmente quando comparamos esses valores com o restante da liga. Na parte defensiva, o time de Cincinnati gasta praticamente o mesmo valor que a grande maioria das equipes. Porém, quando se trata do ataque, ele gasta mais de 30 milhões a mais do que a média da NFL. E esses dados ficam ainda mais impressionantes quando aumentamos o foco do ataque apenas para o trio ofensivo, pois o impacto do Joe Burrow, Ja'Marr Chase e Tee Higgins corresponde a 1/3 do teto salarial, ou 93 milhões de dólares, que é apenas 13 milhões a menos do que todo o dinheiro investido na defesa. Ao renovar o contrato com Joe Burrow, o Bengals fez um grande investimento para o futuro, e na época o tornou o jogador mais bem pago da história da NFL. Porém, com um contrato tão alto, outro grande sonho da equipe, que era permanecer com seus dois principais recebedores, começou a parecer impossível. O mercado de wide receivers, assim como de quarterbacks, teve um crescimento absurdo nessas últimas temporadas, e se pagar um recebedor de elite já era extremamente complicado, o Bengals tinha em mãos o dobro do desafio. Por um bom tempo, pareceu que o time, uma hora ou outra, seria obrigado a se despedir do Tee Higgins, principalmente depois da longa novela da negociação, que durou mais de uma temporada e envolveu até mesmo rumores de troca. Porém, para grande surpresa do público, os dois recebedores anunciaram no começo dessa temporada que haviam renovado seus contratos, e uma surpresa ainda maior foram os valores. Com 160 milhões de dólares, o Ja'Marr Chase se tornou o jogador mais bem pago da NFL para os quarterbacks, e com 115 milhões, o Tee Higgins virou o dono do maior contrato de wide receiver 2 da história. Esses novos acordos foram uma grande notícia tanto para o Burrow, que agora vai continuar com suas principais armas ofensivas, quanto para a torcida. Porém, nem todo mundo achou isso positivo, e não podemos repetir o que o time de Cincinnati está fazendo e também esquecer do Trey Hendrickson. O defensor também já estava em busca de um novo contrato há muito tempo, e a sua novela consegue ser ainda mais turbulenta do que a do Higgins. O Hendrickson é a cara e a grande estrela da defesa de Cincinnati, e nas últimas 2 temporadas, ele foi o defensor com a maior quantidade de sacks aplicados de toda a NFL, com 5 a mais que o segundo colocado, que é ninguém menos que o TJ Watt, e 7 a mais que o Myles Garrett, que foi o último vencedor do prêmio de jogador defensivo do ano. Enquanto Garrett recebe uma média de 40 milhões de dólares por temporada, o Hendrickson não está nem sequer entre os 10 jogadores mais bem pagos da posição, e recebe uma média de apenas 21 milhões por temporada. Devido a isso, ele já falou que está muito insatisfeito com os valores oferecidos pela equipe, e principalmente com a falta de interesse do time pela renovação, e garantiu que enquanto ele não receber um contrato que realmente o valorize, ele não irá jogar pela equipe. O time de Cincinnati não pode deixar isso acontecer de jeito nenhum, e para a importância dessa renovação ficar mais clara, é só olharmos para a temporada passada. Em 2024, o Bengals foi o 8º time que mais cedeu jardas para os adversários, o 7º que mais sofreu pontos e o 8º com menos sacks aplicados. E tudo isso com Trey Hendrickson na equipe. E pensar o que pode acontecer se ele for embora é motivo de grandes pesadelos para a torcida. Nesse contexto, a famosa frase do Alex Ferguson, que diz que ataques vencem jogos, mas defesas vencem campeonatos, imediatamente vem à mente. Porém, a filosofia dos Bengals se encaixa muito melhor com o completo oposto, e pode ser resumido em a melhor defesa é um bom ataque, e até certo ponto, eles quase conseguiram provar isso na temporada passada. O time de Cincinnati ficou em 6º lugar em pontos marcados, 9º em jardas totais e o 1º em jardas e touchdowns aéreos. O Ja'Marr Chase liderou os wide receivers em praticamente todas as categorias, e o Burrow, além de fazer o mesmo com os quarterbacks, ainda teve uma temporada digna de um MVP, graças ao ataque que o time conseguiu fazer uma reviravolta na temporada e quase se classificou para os playoffs. Porém, uma defesa fraca deixa a equipe extremamente limitada e com um teto baixíssimo, e para subir de patamar e se tornar um time que tem a capacidade de vencer um Super Bowl, eles serão obrigados a melhorar e muito a sua defesa. Para começar, eles terão que resolver 2 grandes problemas que vêm prejudicando o setor nos últimos anos. O primeiro é que o Bengals já não faz nenhuma contratação de peso para a defesa há muito tempo, e as últimas adições que realmente tiveram impacto na equipe vieram todas do grupo de 2020 e 2021.
sim, que incluem o Von Bell, o DJ Reader e o próprio Hendrickson, mas desde então, nenhum reforço foi tão produtivo para o time quanto eles. E o segundo problema é que muitas vezes, ao invés de pagar um valor mais alto para continuar com um jogador que é crucial para o elenco, o time acaba não renovando e deixa ele ir embora. E os melhores exemplos disso são o Jesse Bates e o DJ Reader, que estavam entre os melhores jogadores da posição e deixaram um grande buraco na defesa após a saída. Agora que os desafios enfrentados pelos Bengals ficaram mais claros, vale a pena fazer uma breve comparação com os Eagles, que embora possuam muitas similaridades com o time de Cincinnati, está em uma situação completamente diferente. Assim como o Bengals, o Eagles dedica a grande maioria do teto salarial para o ataque, sendo que 58% vão para o setor e 38% para a defesa. E outro fator parecido é que os maiores contratos da equipe também pertencem ao quarterback e aos dois wide receivers principais, mas embora a média total dos salários, que é de 124 milhões em Cincinnati e 108 milhões em Filadélfia, seja muito parecida, o impacto no teto salarial é totalmente diferente. No caso do Eagles, o impacto total é de 46,9 milhões de dólares, que é quase o mesmo valor do Joe Burrow sozinho, que é de 45,9 milhões. E adicionando Ja'Marr Chase e o T. Higgins, o trio do Bengals fica com peso de 93,6 milhões. A grande diferença é que uma boa parte do dinheiro dos acordos de Filadélfia está nos últimos anos do contrato, o que dá ao time uma grande liberdade financeira e a oportunidade de focar totalmente em construir o melhor elenco possível no presente. Mas as diferenças não param por aí. No total, o Eagles gasta ainda menos dinheiro com a defesa do que Cincinnati, e mesmo assim, eles foram a melhor defesa da temporada passada em jardas cedidas, a segunda melhor em pontos sofridos e a quinta com a maior taxa de pressão. Esses números parecem inacreditáveis quando comparados aos dos Bengals, mas a forma que a defesa de Filadélfia foi montada pode ser explicada por dois grandes fatores. O primeiro é que o Eagles não tem medo de buscar grandes nomes no mercado e até mesmo de trocar por jogadores importantes. E o segundo e mais importante é o talento incrível da franquia em escolher ótimos jogadores durante o draft. Nessas últimas temporadas, grandes estrelas da classe sempre caíam no colo de Filadélfia, e após eles repetirem o mesmo feito diversas vezes, ficou claro que isso estava muito longe de ser apenas sorte. Com isso, o time conseguiu montar uma defesa extremamente jovem, barata e com um potencial gigantesco. E sem dúvidas, essa é a lição mais importante que o Bengals deve tirar dessa comparação. Nesse último draft, o time de Cincinnati fez um investimento considerável na defesa e usou 3 das 4 primeiras escolhas no setor. Porém, os calouros mal chegaram no time e já sentiram de cara o que o Trey Hendrickson estava passando. O Shemar Stewart e o Demetrius Knight Jr., que foram as 2 primeiras escolhas da equipe, ainda não assinaram seus contratos. Segundo fontes internas, o grande motivo disso é que o Bengals estava oferecendo valores inferiores aos recebidos por jogadores escolhidos na mesma posição do draft passado. No caso dos calouros, é só questão de tempo para que ambos os lados cheguem a um acordo, mas isso é mais uma evidência que reforça a atual visão do time sobre a defesa. Outro grande problema do plano dos Cincinnati Bengals é que o time fica extremamente dependente do trio ofensivo, e qualquer queda de performance ou lesão durante a temporada colocará em risco a equipe inteira. Mas como já ficou claro analisando os Eagles, apesar da atual situação do teto salarial, dos altos valores investidos no ataque e por mais ousado que o plano seja, ainda assim é possível montar uma defesa extremamente competente e até mesmo dominante. Basta eles focarem em manter as grandes estrelas na equipe, principalmente no caso do Trey Hendrickson, e adicionar novos talentos com o draft. Se eles conseguirem, os resultados serão assustadores para os adversários, pois talento na parte ofensiva eles já têm, inclusive está até sobrando. E por falar em talento ofensivo, o Todd Gurley era um dos jogadores mais dominantes da NFL até ele sumir dos gramados antes mesmo de completar 27 anos. Para descobrir o que aconteceu com o running back que parecia estar destinado ao Hall da Fama, confira esse vídeo que está aparecendo na tela. Se gostou do conteúdo, não se esqueça de se inscrever e de deixar o like. Muito obrigado por assistir até aqui e nos vemos no próximo vídeo.